Irmãos e irmãs, então hoje, domingo, dia do Senhor, já estamos no 12º domingo do tempo comum, com o evangelista Lucas, no capítulo 9, versículos 18 a 24. Vamos acolher com alegria, vamos silenciar o coração, vamos colocar um lugar onde tudo facilite a nossa escuta. A escuta com o coração, porque agora o Evangelho, que é Jesus mesmo, vai nos falar. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a pergunta do Evangelho neste domingo é decisiva. Quem é Jesus para nós? Na Galileia, recordamos, ele iniciou sua caminhada para Jerusalém. Foi lá que ele entregou a sua vida por nós. Sofreu a paixão e a morte. O contexto em que se desenvolvem os versículos presentes é o da oração de Jesus com os seus discípulos, num lugar retirado, num lugar à parte. Lucas gosta de mostrar, de apresentar um Jesus que reza, sobretudo antes de tomar as grandes decisões. Reza manifestando a comunhão com o Pai, com o seu projeto, sempre verificando se o que faz está de acordo com a vontade dele. Por isso ele reza. Rezar não é ficar pedindo tantas coisas, mas é silenciar e pensar: minha vida está de acordo com o projeto de Deus? Eu estou conseguindo realizar a vontade de Deus, que quem sabe nesse momento eu não compreendo, mas compreenderei mais tarde? A oração é esse abandono, é essa entrega nas mãos de Deus? A pergunta que ele faz pretende levar à compreensão de quem, na verdade, ele é. E muitos são os modos de compreender sua pessoa, sua presença, sua missão. Comparado com os profetas, o povo não consegue alcançá-lo na sua identidade. Quanto aos discípulos, é Pedro quem toma a frente e responde em nome de todos, revelando que Jesus é o Messias, o Cristo de Deus. Cristo, em grego, quer dizer o ungido pelo Espírito de Deus, aquele que dá a vida e a liberdade para todos, e a todos encerra no projeto amoroso de Deus. O povo não conseguiu atingir a identidade de Jesus. E Jesus quer saber deles, dos discípulos, o que é que eles pensam. E Pedro acerta em cheio. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, dizer que Jesus é o Cristo de Deus é dizer tudo o que ele é e tudo o que ele tem para a humanidade. O silêncio que ele impõe deve ser compreendido como receio, se a gente pode assim dizer, de que sua missão seja ideologizada, fanatizada, banalizada, como tem muita gente hoje de igreja e gente importante banalizando, ideologizando a missão de Jesus. Apesar da afirmação de Pedro,
os discípulos também não têm ainda bem claro, e quem sabe o próprio Pedro, embora tenha falado pelo Espírito de Deus, o que seja o messianismo de Jesus. Ele vai também aprendendo aos poucos. No versículo 22, Jesus instrui os discípulos sobre o que acontecerá com ele em Jerusalém. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, morto e ressuscite ao terceiro dia. Ele não sofrerá por acaso, ele sofrerá por causa do testemunho, por causa da fidelidade. Seu sofrimento, então, é o resultado do confronto com o sinédrio. E isso a gente pode dizer faz parte dos planos de Deus. Enfrentará as forças da morte na qualidade de filho do homem, ou seja, de sua fragilidade humana, sem recursos extraordinários vindos do alto, vindos de fora. Em seu corpo, meus irmãos e minhas irmãs, em seu corpo, em sua humanidade, ele, Jesus, revela o projeto de Deus. E assim nós podemos conhecer esse projeto e entrar também nele, fazer parte dele. Pelas classes dirigentes, então, ele será morto. Os senhores do poder, do dinheiro, da verdade, religiosos. Porém, ele mesmo afirma que a morte, ou o poder da morte, não terá vez. A morte será vencida. Deus o ressuscitará e ele será vitorioso. No final, ele apresenta o grande desafio. E aí a gente pergunta de novo, quem irá com ele até o fim? Quais são as condições para ir com ele até o fim? A gente pode dizer ainda, quais são as condições para ser cristão? O que é preciso em última instância, em última análise, para ser cristão? Primeiro, renunciar a si mesmo. Quem é que hoje é capaz de renunciar a alguma coisa? O mundo ensina a renúncia para a gente? Ou ensina a gente a tomar posse de tudo? Pois é, renunciar a si mesmo, desfazer-se primeiramente de toda ambição pessoal, de toda presunção, de todo desejo de grandeza, ser pobre interiormente, sobretudo interiormente, viver do necessário, isto é que é ser pobre, rompendo com todas as estruturas e forças que geram a morte. Segundo, tomar a cruz. Tem muita religião que até não fala mais em cruz, fala em prosperidade, como curar, grandes milagres, não é? Não. O discípulo de Jesus, aquele que quer chegar em Jerusalém com ele e ter a vida, tem que tomar a cruz. O que significa não ter medo, não ter medo. E aí está a nossa identidade com ele. Não ter medo, tomar a cruz. E saber que a sociedade que matou Jesus procura ainda matar seus fiéis seguidores. Persegue e está matando hoje muitos que são fiéis a ele. E por último, segui-lo. Renunciar, tomar a cruz, segui-lo. E seguir Jesus significa ser incompreendido. Ser deixado de lado muitas vezes, ser taxado de bobo, marginalizado, incompreendido, enfrentando as hostilidades de uma sociedade injusta. E a nossa sociedade hoje é profundamente injusta e continua levando muitos irmãos e irmãs à morte. Quantos milhões de desempregados, milhões de doentes, milhões sendo mortos pelas armas, pela violência, pelas drogas. E aqueles que nos governam, que deviam tomar as providências no sentido de minorar todo esse sofrimento, estão demasiadamente preocupados como é que vão ganhar mais dinheiro, como é que os cofres não se esvaziarão, quando a morte está matando, destruindo, totalmente na contramão do Evangelho. Eles que também se dizem tementes a Deus e cada pouco estão usando o nome de Deus. Meus irmãos, qual Jesus conhecemos e seguimos? Temos que perguntar, qual Jesus conhecemos e seguimos? Aquele que realiza o que queremos?
na hora que queremos, do jeito que queremos. Um Jesus mágico que se submete a nós. O que diz hoje para nós a cruz? Você olha, contempla, medita, dobra os joelhos, faz silêncio diante da cruz, quando você vai deitar, quando você se levanta. Quais são os crucificados do nosso tempo? Somos solidários com eles? Pois é. Que experiência fazemos de Jesus morto e ressuscitado? Ou ele apenas morreu, é um ídolo do passado, de quem somos devotos, mas que não tem nada a ver com o nosso cotidiano. Quem é Jesus para você? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre.